gente tem grandes estudos que estão trazendo um potencial de mercado que em 3 anos ele vai poder gerar mais de 300 mil empregos, vai poder movimentar mais de 4,7 bilhões de reais. A 5ª temporada do Vioral começou e você já pode se conectar no Instagram, @Vioral, ou no Instagram do PC, nosso host, @Paulo Crepaldi. Em todas as plataformas de streaming, aquela dose oral quinzenal para seus ouvidos. Fique agora com o Vioral. Olá, ouvintes do Vioral, sejam bem-vindos a mais um episódio e eu inicio com a seguinte frase: entendemos que milhões de brasileiros podem se beneficiar do uso de produtos com cannabis medicinal hoje e no futuro. Então eu trouxe para conversar sobre isso o autor da frase, o CEO da farmacêutica brasileira Remedério, Fabrício Postiglione. Fabrício, seja bem-vindo. Olá, é um prazer estar aqui com você mais uma vez. Estamos aqui falando desse assunto tão importante, tanto para o Brasil quanto para o mundo. E vai ser um prazer esclarecer um pouco e tentar quebrar um pouco esse paradigma da cannabis. É isso aí, Fabrício. Acho que tem muita discussão. Começando a curiosidade, Postiglione, Remedério, qual que é essa descendência italiana aí? Sobrenome, foi o que surgiu o nome da empresa? Qual que é esse link, Fabrício? Realmente, eu sou de descendência italiana, né? Meu pai era italiano, minhas famílias, eu passei um tempo lá morando também, tem muitos anos de Europa. Então, a palavra medere, ela vem do latim mediar, curar. Logo, a gente juntou com remedere, eu chamo que a verdadeira origem da palavra remédio, de nós nos remediarmos e rever como é a forma que nós nos curamos. E trouxemos isso como uma filosofia aqui da empresa, como uma cultura, nosso principal objetivo. Legal. Fabrício, tem uma série de coisas realmente que a gente precisa discutir porque é um assunto novo para nós aqui, né, no país. Então a gente tem, por exemplo, 2015 foi quando a Anvisa autorizou a importação de produtos derivados de cannabis para fins terapêuticos por meio da prescrição médica. E aí tem até um dado interessante, né? Só nesse primeiro ano 850 pedidos e em 2021 quase 40 mil pedidos. Mas a gente tem também, agora recente, em 2021, quando tem uma comissão especial da Câmara de Deputados que está aprovando a legalização e o cultivo no Brasil. Eu queria começar por aí, para entender essas leis, o que pode, o que não pode no Brasil, o que é permitido, como é que está tudo isso no Brasil hoje, Fabrício? Olha, nós tivemos uma grande evolução, né, no Brasil ao longo do tempo. Passamos por inúmeros regulatórios que foram criados, foram desenvolvidos, foram atualizados e também muito flexibilizados e também estruturados. O Brasil tem uma cultura muito protetiva, muito conservadora, né? Então, quando se trata de um assunto que eles não têm certeza, a primeira resposta é não, e depois eles entram com o regulatório e vai abrindo, né? Então, hoje o que se pode? Hoje pode praticamente o que está na receita do médico é o que se pode fazer. Então, o que pode é você consumir, você pode comprar. Hoje já temos alguns produtos nas farmácias brasileiras, ainda com formulações muito limitadas e preços bem custosos, onde a grande maioria e a maior parte dos pacientes ainda eles estão fazendo e optando por uma metodologia de importação desses medicamentos, onde você, com a prescrição médica, você pode entrar em contato com a empresa fornecedora. Então hoje você consegue comprar diretamente com os laboratórios ou via canais de vendas como marketplaces, ou até mesmo grupos de pessoas especializadas nesse envio. Com essa receita, passa pela Anvisa, pega uma autorização, passa pela Receita Federal e você recebe na sua casa. É um processo assim que para mim foi muito transformador. Eu
eu tive uma situação familiar em 2019, naquela época os produtos demoravam ali de 4 a 6 meses para chegarem no Brasil, por conta de toda essa parte burocrática, o acesso a médicos, nós não tínhamos soluções como, por exemplo, uma simples telemedicina, que hoje já está presente aí há quase 2 anos no Brasil. E o que não pode fazer é você consumir um produto como esse sem ter uma indicação médica. O que você não pode fazer é cultivar a planta sem uma autorização judicial para autorizar você a cultivar essa planta ou até mesmo fazer a extração do óleo e fazer o uso dele. Então, mas aos poucos está sendo muito mais regularizado, né, toda essa situação, e as pessoas estão tendo mais e mais acesso. Fabrício, para a gente também começar a quebrar mitos aqui, quando a gente está falando de cannabis medicinal, a gente está falando de maconha, é isso, né? Cannabis foi o nome mais feliz que a gente tinha para usar, Fabrício? Não poderia ter criado um outro rótulo, gourmetizar isso? Poderia, a criatividade é sempre muito ampla, mas a gente costuma evitar usar a palavra maconha por questão do estigma que essa palavra carrega, né? A palavra maconha, ela está sendo mais utilizada para o uso recreativo. São plantas que têm um nível de THC mais alto, que tem uma psicoatividade mais alta, é o que traz o famoso barato. E eu acredito que se a gente falar o que é a maconha, o que é a cannabis, o que é o cânhamo, é a mesma coisa. Tudo é a mesma planta, tudo vem da mesma origem, eles têm os mesmos princípios. Claro que vai mudar muito a concentração, a finalidade, o controle de qualidade que você tem, como você faz desde a parte do cultivo, como você trata cada estágio da produção até ele se tornar um medicamento, porque essa planta, por exemplo, é muito importante a gente pontuar que, assim como outras plantas, mas essas principalmente nesse nosso assunto, que quando você faz um cultivo de uma planta em um solo que está contaminado com metais pesados, por exemplo, ou com pesticidas, produtos químicos, ela vai sugar do solo e ela vai, consequentemente, você vai ter no seu medicamento posterior, você vai ter esses resíduos de metais pesados e pesticidas. Então, você mantendo esse controle de qualidade para utilizar esse produto para uns fins medicinais, você vai eliminar um possível dano que essas substâncias podem causar. Perfeito, entendi. Agora, a gente tem tamanho de mercado, já, Fabrício, já dá para saber o tamanho desse mercado no Brasil? Porque a gente sabe, os Estados Unidos, a gente sabe que isso cresceu demais, né? Hoje você anda nos estados, hoje você vê lojas e tem muita coisa. E o produto vai desde de produtos de vitaminas, dermocosméticos, cara, tem de tudo, você já acha. No Brasil, qual que é o tamanho desse mercado? O que a gente já encontra? Olha, no Brasil a gente está num crescimento bem exponencial, né? A gente tem aí nos últimos, posso dizer, 6 anos, desde 2015, a gente está tendo um crescimento dos pedidos de pacientes, né? Numa média de 124% ao ano. E hoje a gente já tem números bem relevantes, como você mesmo mencionou, 41 mil em 2021. Nós temos um dado Anvisa aqui que esse número já está chegando perto dos 100 mil. Uau! É algo que realmente está crescendo, está trazendo muita qualidade de vida para as pessoas, e isso com viés medicinal, né? A gente não está tratando ainda não é permitida a utilização para o uso recreativo, um uso suplemental, ou até mesmo uso de bem-estar ou cosmético, realmente. Então, é algo que tem grandes potenciais, a gente tem grandes estudos que estão trazendo um potencial de mercado que em 3 anos ele vai poder gerar mais de 300 mil empregos, vai poder movimentar mais de 4,7 bilhões de reais. Fabrício, vamos falar da Remedere em si. Você estava comentando, você tem um caso particular. A Remedere não veio de, eu vou apostar na hype, vou querer investir no mercado em crescente. Muito pelo contrário, você veio de uma dificuldade pessoal.
O que te trouxe esse senso de urgência em empreender nesse mercado, Fabrício? Olha, foi algo assim, na minha história com a cannabis ela tem um longo caminho, assim, eu me formei na Inglaterra, lá em 2009, e um colega meu de campus, o pai dele, ele era de Israel, o pai dele cultivava cannabis para fins de pesquisa em Israel. Caramba! E era assim, confesso que foi um bom motivo de piada ali na época, com 19, 20 e poucos anos. Um conhecimento nulo, né, sobre os benefícios da cannabis. O único conhecimento que eu tinha era do uso recreativo. E a partir daí, quando ele começou a me trazer um pouco os benefícios, foi quando eu comecei a me encantar por essa planta. Mas estudando economia, estudando administração, não era um mercado que eu me via atuando. Então eu continuei estudando, acompanhando, desenvolvendo, até finalmente em 2017 eu fui convidado para participar de um grupo que estava num estágio de expansão nos Estados Unidos, no sul do Oregon, e lá eu fui para lá, assumi a gestão operacional dessa fazenda, desse laboratório, desse desenvolvimento de marcas, produtos, exportação, comercial. Foi algo assim bem interessante que eu consegui ter uma vivência tanto prática quanto teórica em cada estágio da produção desses produtos. E infelizmente em 2019 meu pai adoeceu. Na verdade ele já era meio doentinho, mas ele piorou, e quando eu voltei para o Brasil para passar um tempo para entender qual que era a situação com ele, o que eu poderia fazer para ajudar, eu percebi que o caso dele era bem sério e ele estava sofrendo mais dos ataques de ansiedade, que estava causando uma síndrome do pânico bem forte, do que de fato a própria doença. E ele estava tomando muitos ansiolíticos, sedativos, medicamentos alopáticos com efeitos colaterais. E como eu até mencionei, ele falou que eu acho que eu prefiro ficar sem esses medicamentos, ficar acordado e sofrer. Pelo menos eu sofro vendo meus filhos, vendo a minha família. Foi assim um momento bem desesperador, assim, né? Porque você não pode fazer nada. Infelizmente, a única certeza que nós temos é que um dia nós nos vamos, né? Então não tem muito o que fazer, mas a gente busca trazer essa qualidade de vida ao máximo, até do começo ao fim de vida. E de onde veio o insight da cannabis aí nessa história? Como eu já trabalhava com isso, eu vim dos Estados Unidos para isso, eu sei que a cannabis pode ser utilizada para ataques de pânico, para ansiedade, para algumas outras situações psicológicas. Vamos tentar? Aí foi aquela primeira quebra de paradigma, né? Eu vindo, já trabalhando na indústria, não tinha uma aceitação muito grande na família. Nós estamos falando que ano isso? No meio de 2019. Tá. E aí depois de uma conquista, conquistei a família, meu pai ali, legal, vamos tentar, ok, ótimo. Agora o que a gente tem que fazer? Conquistar os médicos do meu pai. Meu pai, ele estava numa situação bem grave, que ele estava sendo assistido ali por dezenas de médicos, literalmente. Assim, era um médico para aqui, um médico para lá. E todos eu perguntava, eu mostrava estudos, eu trazia informação. E nenhum acreditava, nenhum estava satisfeito com as informações que eu estava trazendo. E até finalmente, na época, só um parênteses, na época tinha um pouco mais de 200 prescritores no Brasil inteiro. Então, dentro de mais de 500 mil médicos formados e atuantes, nós tínhamos um pouco mais de 200 médicos em 2019. E eu não encontrava um médico que poderia me auxiliar nessa jornada. Até finalmente uma médica dele aceitou fazer essa tentativa, né? E aí eu, em contato via
posso falar até telemedicina, mas não era uma telemedicina, via WhatsApp, fazendo via contato de câmera nas consultas com um médico parceiro nosso dos Estados Unidos. Aí sim a gente identificamos que a cannabis poderia ser algo bem interessante para ele, mas infelizmente a gente teria que evitar o THC. O THC alto, principalmente para as condições que ele estava tendo. Sei. Então aí foi a busca agora no Brasil. Não tinha produtos na época, era algo bem difícil. Se tinha um ou outro que era assim, coisa de mais de R$2.000, e começamos a fazer os processos de importação legal desses produtos. Nessa época demorava de 4 a 6 meses. Isso para consumo próprio, você está falando, não era importação para consumo próprio? Exatamente, para consumo próprio, para consumo dele. Mas naquela época nós tínhamos que fazer, o médico tinha que fazer um laudo super elaborado. O paciente tinha que anotar, tinha que assinar um documento de uso compassivo, então praticamente é um documento afirmando que ele não é a última tentativa para qualquer coisa, a última tentativa de medicamentos. Tinha que mandar tudo por carta para a Anvisa, e é um processo assim que demorava de 4 a 6 meses para finalmente chegar ao produto, né? E eu não sabia quanto tempo eu tinha para fazer isso. E aí foi nessa segunda dor aí, nessa segunda dificuldade que eu falei, chega, cara, eu vou ficar aqui no Brasil, eu vou suprir essas duas dores que eu vivi, estou vivendo, e que, claro que você está no meio, né, você começa a conversar e pedir informação e ver outras pessoas que estão na mesma situação que você. Eu falei, aí isso se tornou um objetivo, se tornou uma missão, se tornou a Remedere. Isso foi... Que legal, que história incrível. Agora, Fabrício, para as pessoas que estão nos ouvindo, o que a Remedere entrega hoje, então? Então, hoje ela também traz esse produto de fora, que produto que ela tem? Se eu sou paciente, eu sou seu profissional de saúde, como que eu acho informação? Conta um pouquinho do que é hoje a Remedere, o que ela está entregando hoje. Legal, a Remedere então ela veio para trazer a acessibilidade, né? Acho que essa é a palavra que define muito bem a acessibilidade a tanto a informação sobre a cannabis quanto a produtos de qualidade, com certificações, com certificados que a gente consegue comprovar e garantir a estabilidade, a sequência, a constância nas formulações para conseguir ter um tratamento estável. E isso a gente, embaixo da Remedere em si, a farmacêutica, a gente tem a nossa linha de produtos que chama Reúne. Dentro dessa linha de produtos nós temos diversas formulações, e dentro dessas formulações sem THC, concentrações mais altas, mais baixas, CBD predominante, CBN, e para cada produto a gente consegue tratar e trazer algum benefício para cada condição. Me dá exemplo de algumas dessas condições, Fabrício, para quem está nos ouvindo e está querendo despertar. Quais são essas condições hoje? Legal, a gente tem ali um grande número de incidências de pacientes tratando, por exemplo, a ansiedade, como mencionei, do meu pai, temos a insônia, temos bastante pessoas também trabalhando as situações como dor crônica, Parkinson, transtornos depressivos, Alzheimer, epilepsia, principalmente no controle de ataque convulsivo. Temos uma vasta oportunidade de trabalhar em diversas condições pelo nosso sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide ele é um sistema a mais, é um mais novo sistema do nosso corpo que foi descoberto, e ele é o grande responsável pela homeostase do nosso corpo, é o grande responsável pelo equilíbrio. Então, quando nós temos alguma condição no nosso corpo que toda ação tem uma reação, né? Se a gente tem um desequilíbrio em algum ponto do nosso corpo, a gente vai ter uma consequência disso. Qual consequência? Aí pode ser uma dor, pode ser uma doença X, Y, Z que a gente consegue trabalhar nessa vertente.
Ou seja, o Reúne são os produtos próprios da Remedere, é isso? Exatamente. Tá, e isso é a pronta entrega, se quem que é? O médico que tem que pedir, é o paciente que procura. Como que é hoje, Fabrício? Como é que funciona hoje? Quer comprar um produto da Reúne? Faz como? É através do médico? Tem um sistema? Como é que faz? Sim, então nós temos os nossos produtos, Reúne, a partir do momento que o paciente, então aí eu vou entrar um pouco dos serviços que nós prestamos, Tá. né, dentro da Remedere. A gente tem um setor 100% especializado em acolhimento ao paciente, onde ele acolhe o paciente, ele entende qual que é a situação, ele entende se o paciente já tem um médico, vem com receita, e precisa de um acompanhamento ou a venda desse produto e a entrega na casa do paciente. Isso tudo faz pelo site, né, Fabrício? Lá, remedere.com, é isso? Remedere.com, ali ele te linka direto com o nosso WhatsApp, o nosso e-mail, tem diversos meios de comunicação. A partir do momento que chega um paciente já com a receita, já passa para a parte comercial, ou caso... mas o que acontece muito é pacientes que chegam pedindo informação, pacientes que buscam na cannabis uma esperança para o tratamento de um produto, de uma doença. Daí a gente faz uma pequena triagem, algumas perguntas, a gente desenvolve um pouco esse conhecimento sobre o paciente e indica para médicos que a gente acredita ser do perfil necessário para melhor atender esses pacientes. E esses médicos, assim também como os médicos vêm até nós e buscam, olha, eu estou me especializando em cannabis, gostaria de uma informação, caso você tenha pacientes, me indique. Então é uma via de duas mãos, é uma comunidade mesmo sendo criada para sempre com... O que eu sempre falo é que o paciente está sempre no centro, ele é o nosso principal objetivo, né? Tanto da Remedere existir, quanto até do médico, principalmente. E para auxiliar o médico a melhor atender os pacientes, a melhor ter um conhecimento, nós fundamos um Instituto de Ensino e Pesquisa Remedere. Legal. É o chamado IEP Remedere, Instituto de Ensino e Pesquisa Remedere. Nele, nós promovemos cursos, webinars, participação de congressos, revisões biográficas, nós participamos, escrevemos e-books, white papers, e assim a gente vai trazendo sempre... Então, ou seja, se o profissional de saúde quer conteúdo, vocês também dão acesso a ele a conteúdo. Exatamente. A gente vai compilando estudos clínicos e conteúdos que são interessantes para a classe médica. E quando eu falo classe médica, são classe médica, dentistas, nós temos os terapeutas em geral, como fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros, profissionais da saúde são muito importantes também estarem cientes desses benefícios. Tô vendo aqui no site de vocês, tá aqui, né? Então, para quem tá curioso, o Fabrício falou muito, essa linha de produtos aqui Reúne, eu tô vendo que tem 3, né? Full Spectrum, Broad Spectrum e o isolado, né? Isolate. Então tá aí, ó, na faixa de 114, 124 dólares, ainda em dólar, é isso, Fabrício? Só para as pessoas entenderem. Ou seja, ela vai comprar no valor em dólar. Você falou que antigamente eram 6 meses. A pessoa que entrar no teu site e comprar, você tá falando o quê? Recebe meses, dias, semanas? Agora já estamos bem avançados aqui, a gente consegue fazer, a partir do momento que tem o pagamento, a gente tem uma média de entrega aí de mais ou menos 10 dias. É algo que o paciente ele entra, o valor por enquanto ele está sendo indexado em dólar, a gente acabou de implementar uma condição de pagamento que podemos fazer também em parcelamentos, você vai conseguir parcelar até 12 vezes, você consegue também pagar via boleto, Pix, cartão de débito, cartão de crédito, praticamente inúmeras transferência nacional quanto internacional. Então é algo que a gente consegue facilitar ao máximo todo esse processo. A partir do momento que acontece a venda, claro, tem que ter a validação da receita, né, dos documentos e tudo. Em 24 horas úteis, esse produto já está a caminho do Brasil. Nós temos o nosso centro de distribuição e a partir de 24 horas vai para o Brasil. Chega no Brasil,
tem uma questão Anvisa. A Anvisa precisa fazer a validação dessa carga vindo, né, com documentações enviadas. Isso é algo que foge um pouco do nosso controle, mas a Anvisa tem uma média aí de mais ou menos de 2 a 20 dias. É bem grande mesmo, mas uma média hoje em dia, como a gente está falando, a gente vai ficar uma média de 2 a 7 dias aí para ela conseguir fazer essa liberação dessa carga. Mas às vezes acontece alguns probleminhas no sistema, uma possível greve, infelizmente, e isso leva para mais de 20 dias essa validação. Depois disso, 24 horas úteis está na casa do paciente. Então, se tudo dependesse da gente, em 48 horas estaria na sua casa. Como tem uma validação Anvisa no meio, isso aí cresce o tempo para mais ou menos uma média de 10 dias. Agora, tem já aprovação de convênio, Fabrício? Convênio já banca esse tipo de custo? As pessoas judicializam? Como é que está funcionando hoje? Porque a gente sabe que o Brasil hoje tem uma população também que às vezes não tem o dinheiro para custear uma medicação e está querendo, né? Foi indicado ou foi num profissional de saúde que indicou. Existe esses termos de convênio bancar, judicializar, alguma coisa assim? Sim, isso é uma prática principalmente adotada para aqueles pacientes que têm fazem um uso crônico, né? Então um uso constante desses medicamentos. E principalmente aqueles que não têm condição de seguir mantendo um tratamento constante, eles têm a possibilidade sim de encontrar um advogado especializado no direito da saúde, e a partir daí ele vai conseguir entrar com um pedido uma solicitação, um pedido para o plano de saúde ou até mesmo para o SUS. Os planos de saúde, eles estão muitas vezes fazendo um acordo já no administrativo, porém, muitas outras vezes, eu acredito que ainda é a grande maioria, eles levam para o jurídico para conseguir tentar reverter isso. Mas é um tratamento e eles são obrigados, tanto o plano de saúde quanto o SUS, a financiar e cobrir esse tratamento para as pessoas. E ao meu ver, para o plano de saúde e para o SUS, o tratamento para principalmente algumas condições, como por exemplo ataque convulsivo, epilepsia, a própria depressão, o Alzheimer e inúmeros outros, a esclerose múltipla, os planos de saúde e o SUS financiando e apoiando a utilização de medicamentos que vão diminuir os danos futuros, ele é essencial, porque qual que é a consequência de uma pessoa que tem ataques convulsivos constantes, por exemplo? Ela pode cair, bater a cabeça, ela pode rolar uma escada, infelizmente. Você pega pessoas que sofrem de transtornos depressivos, por exemplo, ela pode cometer uma tentativa de suicídio. A parte da esclerose múltipla, a gente consegue controlar muito os espasmos musculares, e isso, a longo prazo, isso acaba saindo mais caro para o sistema de saúde, porque ela vai ter que tratar com essas consequências desses problemas não sendo tratados desde o começo. Então, a partir do momento que o setor, tanto o plano de saúde quanto o SUS, entenderem que esses planos de prevenções ou esses tratamentos mais prematuros são muito importantes, eles vão conseguir ter uma consequência e até uma economia financeira posterior. Entendi. E como é que fica, Fabrício, você que está tendo contato há tantos anos, quando você compara o mercado americano, você que teve experiência aí na graduação com um produtor de Israel, por que o profissional de saúde ainda tem tão pé atrás ainda? Não é porque a gente tem ainda muito essa reticência em relação a cannabis? Olha, o profissional de saúde, o médico, o dentista, eles são muito baseados em evidências, né? O que é a evidência? A evidência é a comprovação do benefício de algum produto, a eficiência desse produto, desse medicamento para um tratamento específico.
E essa evidência, normalmente, elas são feitas por estudos clínicos, onde você tem um N, no caso, um número de pacientes que são estudados. Quanto maior esse número de pacientes são estudados e cada vez mais esses pacientes estudados, eles têm que ter metodologias de inserção ou exclusão para conseguirmos nichar cada vez mais o resultado. Então, por exemplo, nós somos parecidos, temos uma etnia parecida, nós temos uma faixa etária, né, com quase a mesma idade, nós vamos supor que nós temos a mesma condição. Para você ter uma real eficiência, uma real imagem desse estudo, nós temos que pegar outras etnias, outras idades, outras variáveis dentro daquela condição única, para a gente conseguir ver se esse benefício é mútuo para todo mundo, ou para a maior parte da população ou não. Isso é os famosos estudos clínicos, por exemplo, são os estudos. Então, ainda é uma medicina relativamente nova, nesse sentido de... quando a gente fala nova é muito estranho, né? Porque a gente tem evidências já de mais de 12 mil anos que a cannabis é utilizada, nós temos evidências de imperadores, de reis chineses e tudo, mas tudo isso não está documentado, né? Então a cannabis ela voltou a ser estudada mesmo há pouquíssimos anos atrás. E como é uma nova, então podemos chamar que é relativamente uma nova ciência documentada, ainda a classe média está lutando um pouco, mas eu vejo que isso já foi a era desse paradigma, já foi a era da classe média estar contra ou não a favor disso, e não, acho que hoje o discurso dos médicos é diferente. Eu vejo em 2019, não estou indo nem muito para trás, estou falando coisa de 3 anos atrás, que os médicos antes falavam, você já escutou a cannabis? Eles falavam para mim, isso aí não funciona, isso aí é para fumar, isso aí não sei o que é isso, não perde tempo falando nisso. Hoje já não, hoje eu vejo o discurso realmente está tendo um bom resultado em muita gente. Eu não tenho conhecimento, preciso estudar, vou dar uma estudada, vamos fazer uma pesquisa, sabe? Já mudou o discurso. É muito bonito ver isso, que em um curto período de tempo, e detalhe, né, com uma pandemia no meio, então com um hiato ali, onde as pessoas não tiveram muito contato pessoal, a não ser o digital, nós tivemos uma evolução muito grande. Pode ser um bate-bola rápido contigo aqui, porque eu quero saber o que você pensa sobre... Fabrício, cannabis é... Esperança. Health Techs no Brasil, você como empreendedor. Citar o nome de algumas? Não, o que você acha? Como que você acha que é esse mercado brasileiro hoje em Health Techs? Eu acho que foi revolucionador, transformador. É algo que nós tivemos aí uma evolução muito grande em setores como a cannabis, como no setor da telemedicina, que era inexistente ou existente, setores de meios de pagamento que facilitam, certificados digitais, por exemplo, de receitas digitais de empresas que facilitam a farmácia entregar os medicamentos, mesmo os controlados, como tarja preta, na casa dos pacientes. E isso traz uma qualidade de vida, principalmente para aquelas pessoas que não têm uma condição tão boa de sair de casa, né, para fazer uma compra. Foi transformador mesmo. O profissional de saúde e a cannabis. Olha, eu acho que é uma relação, tem que ser muito próxima entre eles, porque a cannabis, nós não podemos cair na panaceia, né? A cannabis não é um produto, um medicamento que cura tudo, mas ela tem um uso muito grande, então o profissional de saúde precisa entender melhor como usar essa ferramenta, e uma ferramenta muito poderosa para trazer uma melhor qualidade de vida para os seus pacientes. Último seriado que você maratonou, Fabrício, o que você gosta de assistir? Olha, eu gosto um pouco de tudo, eu gosto de histórias reais,
de entender, mas o último eu assisti uma ficção porque eu estava muito curioso em saber, e é um que tem um pouco a ver da indústria que nós estamos trabalhando, que é o Pico da Neblina. Pico da Neblina. Então já até te perguntar, as pessoas que estão curiosas aí, algum documentário que você recomenda? A pessoa que quer assistir alguma coisa em relação a cannabis, tem alguma coisa que a pessoa pode começar a assistir? Olha, eu acho que a cannabis ela tem inúmeros, né, nesses streamings e tudo. O Pico da Neblina é uma bela dica para entender como que seria essas controvérsias da cannabis legal com não legal. Eu recomendo vocês assistirem também, tem um filme que chama Ilegal, foi o primeiro, quem produziu ele foi um amigo, um grande amigo aqui, um ícone muito importante, que é o Tarso. Ele mostra a história da primeira paciente legal de cannabis no Brasil, lá, e mostra um pouco da história de 2013, 14, 15. É um marco, foi um marco, né? A cannabis que foi pela primeira vez importada legalmente no Brasil com regulatório em 2015. Então eu vejo que é um marco que as pessoas que têm interesse precisam partir daí, sim. Uhum. Legal, então fica a dica aí do Ilegal, esse filme que o Fabrício falou. Fabrício, livro, que livro que você recomenda para as pessoas em 2022? Olha, eu acabei de acabar um livro que mas faz uns 2 meses que ele está sempre na minha cabeça, e eu deixo ele aqui do lado do meu escritório. Chama Pipeline de Liderança, do Ran Charan, Stephen Drotter e James Noel. É um livro muito interessante que, principalmente nesse estágio que eu preciso estar muito bem definido como ser um bom líder, como delegar, como trazer inovação, como trazer uma estruturação para que a gente consiga crescer organicamente e de uma maneira acelerada. Então eu posso recomendar ele. Legal. Fabrício, acho que todo mundo ficou curioso. Como terminou a história do seu pai? Ele recebeu, conseguiu fazer uso? Bom, ele está melhor que a gente agora, né? Ele acabou partindo, mas ele conseguiu receber o produto, sim. Isso trouxe alguns meses finais ali de uma certa qualidade, melhor qualidade de vida, né? E eu acho que a Remederi veio para tentar antecipar e ampliar esse período de qualidade de vida das pessoas que ela pode auxiliar. Que legal, que sensacional. Olha só, gente, hoje então nós conversamos com o Fabrício Postiglione, que veio falar pra gente da Remederi, que é essa farmacêutica brasileira que vem dando acesso, como ele mesmo falou, acesso a cannabis para nós brasileiros, então uma empresa nacional. Fabrício, queria agradecer muito a tua participação aqui no Vioral, viu? Eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui falando com vocês. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo. Tem o meu LinkedIn, Fabrício Postiglione, me mandem um e-mail. E gostaria também de recomendar, se você me permitir, eu acabei até nem falando muito. Nós temos 3 livros já lançados em parceria com médicos. Ele tem, dentro do nosso site ali do remederi.com, tem os nossos e-books. Vocês podem baixar ele em PDF, colocar no Kindle ou ler no computador ou celular. E o primeiro ele foi escrito com a doutora Letícia, com foco em insônia e ansiedade. O segundo com foco em depressão, com o Dr. Flávio. E o terceiro com o Dr. Valverde em autismo. Então é algo que eu recomendo bastante aí para vocês se antenarem um pouco mais e entenderem como que a cannabis pode beneficiar nessas 3 condições citadas nos livros. Eu vou deixar para os ouvintes do Vioral o link na descrição do episódio para quem quiser clicar. Eu tô lendo aqui, ó, o material é gratuito, né? O e-book é gratuito. Exatamente. Então você pode baixar e acessar esse material. Então esse foi mais um episódio do Vioral. Gente, eu fui. Você ouviu o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Para se conectar é fácil. vioral.com.br, @Vioral no Instagram, ou então envie um e-mail para vioralhealthcare@gmail.com.
Até a próxima dose oral quinzenal para os seus ouvidos.